Desde que eu comecei a testar distribuições Linux aqui no canal, uma das recomendações que vocês mais fizeram foi o Zorin OS. Disseram que ele é muito bom para quem está vindo do Windows porque tem uma usabilidade boa, tem um layout parecido com o sistema da Microsoft e que também ele é muito bom, muito fácil de instalar. Diferentemente das outras distribuições que eu testei aqui no canal, que tinham um foco assim bem claro em jogos, o Zorin OS ele é mais para uso diário, ele é mais para uso em escritório. Então, em vez de simplesmente testar ali rapidinho, eu quis testar ele por mais tempo antes de trazer a minha opinião. E o que foi perfeito, porque um amigo, no começo de janeiro, me deu um notebook velho que ele não estava usando mais, e a primeira coisa que eu fiz foi instalar o Zorin OS nele. Eu queria ver se ele realmente era tão bom quanto dizem, e agora, já fazendo um mês e meio, mais ou menos, que eu estou usando esse notebook com o Zorin OS, acho que eu estou pronto aqui para trazer a minha opinião, as minhas impressões desse sistema operacional. Vou aproveitar e testar também em jogos, no caso vai ser no PC de teste, não no notebook, porque o notebook tem uma placa de vídeo bem fraquinha, não daria conta, e vou comparar com o CashOS para a gente ver a diferença de desempenho. Mas antes de tudo isso, uma palavrinha do patrocinador desse vídeo. Se nesse começo de ano você está precisando de uma chave do Windows, mas não quer dar a bagatela de 1000 conto para comprar no site da Microsoft, a minha recomendação é que você pegue uma chave OEM baratinha na gvgmol.com. Usando o meu cupom AG25, que dá 25% de desconto em todo o site, o Windows 11 Pro está saindo por R$ 146,00, o Windows 11 Home por R$ 124,00 e o Windows 10 LTSC, para quem ainda quer ficar nessa versão do Windows, R$ 78,00. A ativação é bem simples. Depois de pagar, você vai receber a chave na página de compra da GVGMOL, copia o código, insere um sistema operacional equivalente e na mesma hora o seu Windows será ativado. O link da GVGMOL está na descrição do vídeo, confere lá. No site oficial, o Zorin OS se vende como uma alternativa ao Windows e o macOS que vai deixar o seu PC mais rápido, mais seguro e também mais poderoso. E tudo isso sem você precisar comprar uma máquina nova, podendo reaproveitar o que você já tem. Eles afirmam que o Zorin OS consegue rodar bem num PC de até 15 anos atrás. E eu acredito porque a recomendação mínima que tem no site é uma CPU dual-core de 1 GHz de frequência, 2 GB de RAM e 15 GB de armazenamento. É bem baixo, consegue rodar até numa torradeira. Nas especificações técnicas você vê que o Zorin OS 18 usa como base o Ubuntu 24.04 LTS, que é a versão do Ubuntu que ela é focada em estabilidade de longo prazo, então ela só faz atualizações de partes fundamentais do sistema quando realmente já foi muito testado. A parte negativa é que justamente por focar na longevidade do sistema, acaba demorando muito para implementar algumas mudanças que dão ganho de desempenho em algumas atividades, como por exemplo jogos. Voltando aqui para o site, ao clicar em download você vai ser levado para a página que é mais esquisita que você pode encontrar numa distribuição Linux. E talvez é o motivo de eu ver tanta gente tacar um hatezinho no Zorin OS. A primeira opção de download que aparece é o Zorin OS Pro, que você pode comprar pela bagatela de 199 trumps. Só que descendo um pouco mais a página, você vai ter as versões gratuitas, que é o Zorin OS Core, o sistema operacional básico, que é o que a gente vai instalar, e o Zorin OS Education, que tem como alvo o ambiente escolar. Pelo que eu entendi, isso é mais uma forma de pedir doação, porque as diferenças não vão ser ter um sistema mais atualizado, ter funções extras. Na verdade é só uma suíte, um pacote de aplicativos mais robustos, sendo que provavelmente a maioria você nem vai usar, então não faz muito sentido. E alguns layouts também que vão vir pré-configurados, mais similares ainda com o Windows 11 e o Windows 10. Eu particularmente acho esquisito porque eu fico com a sensação que eu estou baixando a versão capada, a versão, digamos assim, não completa do sistema, pegando a versão básica. Mas tudo bem, eu acho que é uma maneira de monetizar, de manter o sistema operacional ativo, porque querendo ou não, gasta muito tempo e até dinheiro para fazer um sistema desse funcionar. Então eu entendo o hate, mas entendo também o desenvolvedor, porque projetos assim custam dinheiro, né? E tem que ganhar de alguma forma. Seja como for, eu baixei a ISO da versão Core, que é o que me interessa, coloquei num pendrive com o Ventoy e a gente vai instalar. De fato, o Zorin OS tem uma das instalações mais simples que eu já vi numa distribuição Linux. Inclusive parece muito com a instalação do Windows, que basicamente você só clica em avançar, 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 preenche alguns dados e pronto. Talvez tenha que ter um mínimo assim de conhecimento de armazenamento para organizar as partições, ver como é que você vai fazer a instalação, mas isso também ocorre no Windows, se você não souber também tem chance de fazer merda.
Mas antes de mais nada, entre na sua BIOS e desative o Secure Boot, porque ele pode atrapalhar não a instalação do Zen OS, mas de alguns drivers proprietários, como o próprio driver da NVIDIA. Isso está na documentação do Zen OS, então desative para não ter dor de cabeça. O primeiro passo da instalação é dar boot pelo pendrive. Como eu estou usando o Ventor, ele me mostra a lista de sistemas operacionais que eu coloquei ISO no pendrive. Eu selecionei o Zen OS e depois eu selecionei Normal Mode. Na tela seguinte, que começa de fato a instalação do sistema operacional, vão aparecer algumas opções. Se você está usando a GPU da NVIDIA produzida depois de 2013, escolhe a terceira opção, Modern NVIDIA Drive, que configura já o driver de vídeo proprietário direitinho. Se não for o caso, se você usa Intel, Integrada, usa AMD, para todo o resto, a primeira opção já vai funcionar. O notebook que eu estou usando tem uma placa de vídeo dedicada, é uma NVIDIA 940MX com 2 GB de VRAM, produzida, se não me engano, em 2014, então eu escolhi a opção Modern NVIDIA Drive, que é a terceira opção da instalação. Depois de algum tempo, o inicializador do instalador do Zen OS de fato vai começar. Na primeira tela, além de selecionar a língua, você pode escolher testar o sistema operacional ou então instalar de fato. Então eu fui direto na instalação. Na tela seguinte, você escolhe o layout do teclado. Ao avançar, você vai escolher algumas opções extras. Eu recomendo que você marque tudo. E na tela seguinte, você escolhe como vai ser a instalação em termos de armazenamento. A primeira opção é instalar o Zen OS ao lado do Windows. A segunda opção é formatar o disco todo e instalar o Zen OS por cima como único sistema operacional. E a terceira opção, você manualmente pode escolher como organizar as partições de instalação do Zen OS. Você pode justamente mexer nas partições, criar outras partições extras e por aí vai. Como aqui nesse notebook eu quero usar só o Zen OS, eu vou na segunda opção, que é deletar o disco e instalar o Zen OS por cima como único sistema operacional. Ao clicar em continuar, você vai ter que selecionar o dispositivo de armazenamento que vai formatar, clicar em instalar agora e confirmar que você de fato quer apagar o disco. Na próxima etapa, você escolhe o fuso horário. E na etapa seguinte, para finalizar, você vai preencher as informações da máquina, tipo o nome do PC, o usuário, senha e por aí vai. Ao concluir essa etapa, a instalação de fato vai começar puxando os arquivos do pendrive e copiando para o novo sistema de armazenamento. Pode ser que demore um pouco, vai depender do seu PC, do pendrive, da internet, porque ele vai baixar alguns arquivos da internet, mas quando terminar, o instalador vai pedir para você reiniciar, tirar o pendrive de instalação e a máquina vai iniciar com o Zen OS. Eu consigo ver uma pessoa bem noob, com o celular na mão, olhando a documentação do Zen OS, terminando essa instalação sem nenhuma dor de cabeça, sem nenhuma dificuldade, porque realmente é muito simples. E isso é um ponto muito positivo do Zen OS. Eu tive duas experiências diferentes com o Zen OS. Uma usando um notebook, que tem um hardware mais limitado, e outra experiência usando o PC de teste, que tem um hardware mais atual. E de fato, é um sistema operacional que vai ser muito familiar para quem está vindo do Windows e que não vai exigir de você nenhuma linha de código, nenhuma curva de aprendizagem muito absurda, que geralmente você tem em algumas outras distribuições Linux. Ou tinha, né, no passado, que hoje em dia não é mais bem verdade isso. Ele tem um menu de configuração intuitivo e simples, onde você pode mexer na estética do PC, inclusive tem alguns papéis de parede muito parecidos com o Windows 10 e o Windows 11. Você pode deletar programas, configurar os periféricos, atualizar o sistema, entre várias outras funções. Eu particularmente não achei ele tão carregado de aplicativos desnecessários como eu vi tanta gente reclamar na internet. Na verdade, até com um conjunto de aplicativos bem úteis. Você tem o Brave, se só quiser navegar na internet, está ali no ponto. Você vai ter o LibreOffice, que vai ser um substituto para o pacote Office da Microsoft. Então você vai ter um substituto para o Word, Excel e por aí vai. E você também tem, por exemplo, o explorador de arquivos, que lembra muito a organização do próprio Explorer da Microsoft. E caso você precise de outras aplicações, você tem ali, para o usuário básico, para o cara que não quer mexer com linha de código, você tem uma loja nativa no sistema operacional, onde você vai encontrar quase tudo que você quiser. E essa loja também tem como você desinstalar programas que por acaso você não quer. Tipo, não quero o LibreOffice, eu quero usar o OnlyOffice. Então você vai lá, desinstala e tá de boa. Quanto ao uso diário, eu não usei o notebook para nada muito complexo. Eu usei para navegar na internet, ouvir música no Spotify e escrever roteiro dos vídeos aqui do canal, além de alguns contos de ficção que eu gosto de escrever no final de semana. Para essas atividades básicas, que eu acho que contemplam uma grande parcela dos usuários de PC, o Zen OS funciona perfeitamente, mesmo numa máquina mais antiga, que aqui é um notebook que tem uma CPU dual core com 2 núcleos, 4 threads, 8 GB de RAM e uma placa de vídeo bem fraquinha.
A única reclamação que eu tenho é que eu achava que o Zoro OS seria um pouquinho mais leve. Eu não achei ele tão carregado de aplicativos, mas na inicialização eu sinto que ele fica um pouquinho lento e demora alguns minutos para finalmente o sistema realmente funcionar como deveria. Agora, no PC de teste, que é a máquina mais recente, com Ryzen 5 7500F, 32 GB de RAM DDR5 e uma RTX 3060 de 12 GB, aí o sistema foi responsivo, leve, funcionou muito bem. E para jogar também foi tudo tranquilo, eu simplesmente baixei a Steam na loja de aplicativos, baixei o jogo que eu queria, no caso aí do vídeo que tá rolando na tela, Ark Raiders, e eu consegui jogar normalmente sem nenhuma dor de cabeça. Fiz a mesma coisa com o Cyberpunk, joguei com Ray Tracing e tava tudo funcionando como deveria. Agora, na moralzinha, minha opinião, não vale a pena você usar o Zoro OS se seu objetivo for jogar. Eu acho que faz mais sentido você ir pro CashOS, você ir pro Bazzite, que são distribuições Linux que você vai ter um kernel mais atual, você vai ter drivers mais novos, você vai ter otimização para sua CPU e vai ter também um conjunto de aplicações pré-instaladas que vão facilitar a compatibilidade com vários jogos, com várias situações que você vai se deparar para ter um melhor desempenho. Dito isso, bora para os testes em jogos e vamos comparar com o CashOS na 3060. Em CS2, colocando tudo no baixo e desativando o FSR na resolução 1080p, o Zoro OS fez a média de 438 FPS e 218 FPS no 1% low. Já o CashOS foi um pouco além na média, entregando 480 FPS e 215 FPS no 1% low. No benchmark de Cyberpunk 2077 em 1080p no preset Ultra, mas com DLSS em qualidade, a média do Zoro OS foi 73.38 FPS e o mínimo 62.59. O CashOS entregou quase a mesma coisa com 73.95 FPS de média e 62.17 FPS no mínimo. Mudando para o preset Ultra RT com Ray Tracing aí no Ultra, mas mantendo o resto da configuração gráfica, o Zoro OS fez a média de 45.26 FPS na média e 39.18 FPS no mínimo. O CashOS agora entrega aqui um empate técnico novamente, porque ele fez a média de 46.67 FPS e o mínimo de 39.44 FPS. God of War 2018 em 1080p, no preset Ultra e resolução nativa, a média no Zoro OS foi 59 FPS e 1% low 44 FPS. No CashOS, essa média foi de 59 FPS e 1% low 46 FPS. Ativando o DLSS em qualidade, a média do Zoro OS sobe para 73 FPS e 1% low 52 FPS. E no CashOS, a média vai para apenas 70 FPS, inferior aqui ao Zoro OS, e 1% low 54 FPS. Achei curioso esse resultado desfavorável para o CashOS em God of War, eu não estava esperando, mas ainda assim está dentro da margem de erro. Hellblade 2 em 1080p, no preset alto e DLSS nativo, o Zoro OS faz a média de 33 FPS e 1% low 24 FPS. Esse jogo aqui é muito pesado mesmo. O CashOS fez a média de 34 FPS e 24 FPS no 1% low. Ativando o DLSS em qualidade, o Zoro OS consegue entregar a média de 48 FPS e 1% low 38. Enquanto o CashOS entrega a mesma média, 48 FPS, só que 40 FPS no 1% low, dentro da margem de erro, mas um pouquinho acima. Para finalizar, The Last of Us Part 1 em 1080p, no preset Ultra e com DLSS em qualidade, a média no Zoro OS foi de 58 FPS e 1% low 41 FPS. Já o CashOS entregou algo similar, com a média de 59 FPS, 1 FPS a mais, e 44 FPS no 1% low. No geral, foram ótimos resultados para o Zoro OS, porque mesmo sem ter o foco principal da distribuição em games e com kernel desatualizado, o desempenho foi praticamente idêntico. Só em CS2 que deu alguma diferença notável para o CashOS, uns 50 FPS a mais, mas na maioria dos jogos teve ali dentro da margem de erro, ou até perdeu, como no caso de God of War. Eu diria que o Zoro OS é para quem está querendo um sistema operacional estável, que funcione muito bem no longo prazo, e para quem está vindo refugiado do Windows e não tem muita experiência com Linux. Eu vou dar de exemplo os meus pais, que basicamente usam o PC deles para navegar na internet e de vez em quando para escrever alguma coisa no Word. Para eles, ir para o Zoro OS provavelmente teria uma curva de dificuldade bem pequena, teria alguma coisa ali por causa do layout ser diferente, etc, mas eles se adaptariam, e de ponto positivo, a vida útil da máquina deles, que é bem basiquinha, duraria muito mais. Para mim, o Zoro OS é isso, é um sistema operacional muito bom para uso corporativo, para uso básico,
E também é um sistema operacional que ajuda a desfazer essa imagem de que para usar Linux você precisa usar um monte de linha de código, fazer um monte de gambiarra. Eu acho que essa função ele cumpre muito bem. Para jogos também vai funcionar como a gente viu, só não vai ter o kernel mais atualizado, as melhores otimizações, não vai fazer o melhor proveito do seu hardware, mas vai funcionar. E é isso, é um sistema operacional que eu acho que vale muito a pena para você recomendar para pessoas que querem testar o Linux. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar like, de comentar para ajudar no engajamento. E se você tiver condição, se torne membro do clube do canal também, que nem a galerinha que está aqui no canto da tela, para ajudar a gente financeiramente. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!